Seguindo o princípio dos 4 pontos importantes, cardeais do livro do Eclesiastes, hoje a gente vai falar sobre esse tema que é fundamental e muito importante para nós, né? Que é a vaidade. Salomão usa essa palavra muitas vezes, mais de 30 vezes só nesse livro. E se ela é recorrente, ela tem uma importância. Ele tem alguma coisa a dizer. Salomão escreveu basicamente 3 livros na sua vida. Se a gente pudesse dividir a obra de Salomão em livros, a gente poderia dizer que escreveu 3 livros. Não vou repetir o que eu falei de Salomão no outro encontro, porque vocês já ouviram. O primeiro livro que ele escreveu na sua juventude, na força da paixão, animado, querendo viver a vida intensamente, viver as suas paixões intensamente, os seus amores intensamente, já que ele teve 700 esposas e 300 concubinas, não é? Então, se uma já dá trabalho, imagina 1000, como é que vai ser, né? E aí o primeiro livro que ele escreveu foi o livro de Cantares de Salomão. E é um livro poético, um livro bonito, né? Dizem que ele escreveu grande parte desse livro. Depois ele escreveu um livro já na metade da sua idade ali, dos seus 40 anos, por aí 40, 50, 60 anos, que foi o livro de Provérbios. Também há aqueles que dizem que não foi todo o livro de Provérbios escrito por Salomão, mas por sábios, pessoas que conviviam no mesmo gueto que ele convivia de conhecimento, mas a maior parte dos provérbios foi Salomão quem escreveu. E aí vem o livro de Eclesiastes, que ele vai escrever já no final da vida. Então ele escreveu um livro no começo da vida, fala da paixão, do fogo, da intensidade. Escreveu um livro no meio da vida, falando de princípios, de valores, de nortes que a gente precisa ter para viver uma vida com sabedoria, já que Salomão é conhecido como o homem mais sábio da história. E no final da vida ele escreve o Eclesiastes. A palavra Eclesiastes vem do hebraico Kohelet, que significa assembleia. No Novo Testamento, essa palavra poderia ser eclesia, que seria igreja. É como se ele dissesse assim: gente, senta aqui. Eu vou agora falar um pouquinho com vocês do que eu aprendi da vida. Quero conversar com vocês sobre como foi minha vida, o que eu aprendi, o que eu experimentei. E aí ele escreve Eclesiastes. Por isso que tem esse nome o livro. Porque é alguém que se coloca diante de um grupo, de uma assembleia, e ele fala o que ele viu da vida. Tudo bem? Bom, e aí a gente hoje vai falar da vaidade. E a grande questão da vaidade no livro de Eclesiastes tem a ver com esse enunciado aqui: o pensar e o viver fútil do homem natural. Vaidade está ligado à futilidade. Futilidade é aquilo que parece ser importante, mas não tem importância, é algo que se perde com muita facilidade. Eu quero que você pense bem na imagem que você está vendo ali, naquele telão, porque eu vou falar dela daqui a pouquinho. Para você entender o que significa vaidade, você precisa memorizar o que está acontecendo ali com aquela chaleira. Tudo bem? Então vamos ler um trecho do livro do Eclesiastes, que está no capítulo 1, versículos 1 e 2, quando ele diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Nesse momento, Salomão quer falar sobre a vida. Ele quer falar sobre o sentido da vida, quer falar da sua vida, quer falar daquilo que ele aprendeu com a vida. Ele quer falar sobre a vida de outras pessoas que talvez também estão aprendendo a viver, e nesse aprendizado, alguns de viver estão entrando por caminhos que ele já passou, caminhos que ele já experimentou, e ele diz assim: acho que esses caminhos não valem a pena ser trilhados. Esses caminhos eu já vivi isso, e eu acho que seria bom deixar algumas dicas do que você pode evitar na sua vida. E uma das coisas que ele vai nos ensinar sobre a vida é que a vida passa. A vida passa. A vida começa cheia de energia, cheia de beleza, cheia de graça, não é? Mas a vida passa. A energia, a graça, a virilidade, a força,
tudo passa, a vida passa. E ele fala sobre essa vida que ele viveu. Ele, nesse livro, ele joga um monte de informação, é como se fosse um processo mesmo de ebulição, como aquele bule no início, tentando falar sobre o sentido da vida. E ele quer tentar descobrir qual é o sentido da vida. Ele foi o homem mais sábio. Quando ele era jovem, ele teve uma oportunidade de estar diante do Senhor, e o Senhor disse para ele: peça o que você quiser. E ele disse assim: eu quero sabedoria para poder governar. Eu quero sabedoria para poder continuar a dinastia do meu pai, Davi. E aí Deus disse para ele assim: porque você não me pediu dinheiro, porque você não me pediu coisas materiais, mas você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria para você acumular as maiores riquezas de toda a terra. E foi exatamente isso que aconteceu com a vida de Salomão. Ele não foi só o homem mais sábio, mas da sua época, da sua geração, ele foi o homem mais rico. E depois a gente vai fazer uma continha básica aqui, para a gente tentar entender se ele não seria hoje ainda o homem mais rico só de uma parte do patrimônio de Salomão. Gosto do livro do Eclesiastes porque Salomão não enfeita o pavão sobre a vida. Ele não tem uma visão romântica da vida. Ele tem uma visão nua e crua. Ele fala da vida como ela é. E por isso esse livro é tão ácido. A gente diz que esse é o livro mais ácido da Bíblia, porque ele fala dos problemas, ele fala dos desamores, ele fala das frustrações, ele fala dos momentos de desapontamento, de frustrações que ele viveu. Então ele fala da vida, de coisas que nós preferimos não falar, porque se nós fôssemos fazer uma biografia da nossa vida, eu tenho quase que certeza que nós íamos dar um grau de importância muito mais aos pontos coloridos, às conquistas, aos êxitos, às coisas boas que nós experimentamos da vida, do que com as coisas ruins da vida, com as coisas monocromáticas, sem cor, sem cheiro. Porque é ruim falar dos nossos fracassos, é ruim falar dos nossos desabores, é ruim falar das nossas fraquezas, que é uma coisa que ele não faz no livro de Eclesiastes. Ele fala demais disso. Então, quando a gente lê um livro vindo de um rei, do homem mais rico que existiu e mais sábio que existiu, isso nos soa meio que indigesto. Mas Salomão quer mostrar a vida como ela é. E eu costumo dizer que na maior parte das vezes a nossa vida é de erros. Os acertos da nossa vida, na minha opinião, por causa da minha história, eles não são os acertos que sempre estão em evidência. Geralmente, passando na minha natureza, na minha fraqueza, coisas que muitas pessoas não veem, o que está mais em evidência são, na minha natureza, as minhas fraquezas. Mas é muito bom conhecer as fraquezas, porque a partir do momento que você conhece suas fraquezas, você tem que trabalhá-las para vencê-las, não é isso? E aquele que só foca na sua força e esquece da fraqueza, se vê muitas vezes o quê? Caindo na sua fraqueza. Um líder, um empresário, uma pessoa que trabalha com um determinado meio, ele precisa conhecer quais são as suas fraquezas e conhecê-las bem. Ele precisa conhecer quais são os seus pontos fracos. Sabe por quê? Para ele não cair de surpresa quando eles chegarem. E conhecendo as suas fraquezas, as suas debilidades, ele tem que trabalhar para fortalecê-las, para fechar e estancar esses pontos. Quanta gente que lidera, por exemplo, que só foca as suas fortalezas, só foca as coisas que ele é bom e esquece de uma fraqueza que fica ali meio escondidinha e ele faz questão de não tratá-la, de repente tem todo um patrimônio corrompido por causa de uma pequena fraqueza que não foi tratada, identificada a tempo. Já viu esse filme ou não? Já viu ou não? Então, Salomão quer evitar isso e por isso ele é superlativo nas fraquezas. E quando a gente olha para a vida, olha o que ele fala da vida. Vou pegar alguns trechos do livro. Ele diz assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. No outro momento, no capítulo 2, ele diz assim: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, não algumas,
tudo que as minhas mãos fizeram, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Nesse mesmo capítulo, no versículo 16 e 17, olha que interessante o que ele vai dizer. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto, o ignorante. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Se você pensar no que ele disse nesses 3 trechos, ele diz: tudo que eu fiz, tudo que as minhas mãos fizeram, todas as obras que as minhas mãos fizeram, elas passaram, elas ficaram. Se você atentar para o segundo, a mesma coisa, todos os meus feitos, todos os meus êxitos. Se você atentar para a terceira parte, todo o meu conhecimento, toda a minha sabedoria, tudo isso passa, porque o dia que Salomão falecesse, morreria, o que ia acontecer? Isso também ia passar na vida dele. E aí vem a palavra vaidade. E a palavra vaidade é muito interessante no hebraico, porque a palavra vem de hebel, que significa vapor, sopro, nulidade. Então, se a gente fosse traduzir o hebel no original, a tradução não seria vaidade de vaidade, seria vapor de vapores. Tudo é vapor. Se a gente fosse traduzir, usando outra palavra, nulidade de nulidade, tudo é nulo. E aí hoje eu tive acesso a um estudo de um pensador cristão que fez um trabalho formidável de doutorado para uma faculdade cristã, chamado Haroldo de Campos. Vale a pena você dar uma olhada nesse trabalho dele. E ele tem uma tradução diferente. Ele diz assim que a vaidade também pode ser traduzida por névoa de nada. E aí faz todo sentido essa chaleira em ebulição. Por quê? Porque quando uma chaleira está em ebulição, quando você olha para a boca da chaleira da água fervendo, você vê aquela fumaça densa, não vê? Se você colocar a mão, você se queima. Está evidente a fumaça, está evidente o vapor. Mas à medida que aquela fumaça vai ganhando espaço no lugar, o que vai acontecendo cada vez mais longe da chaleira? O que o vapor vai fazendo? Vai dissipando. E o calor também vai dissipando. E ele classifica a vaidade como esse vapor, que começa intenso, que começa quente, que começa ávido, mas à medida que ele vai passando, ele vai se tornando nulo. E ele diz que a vida de muita gente é assim, é uma vida de vapores. Quantas coisas você almejou na sua vida que você não almeja mais? Quantas coisas que você ambicionou, que você queria, que era aquele vapor quente, denso, cálido, e que de repente hoje você nem se lembra que você queria. Eu me lembro quando eu era pequeno, aquela vida bem pobre, tinha um programa na televisão que chamava Porta da Esperança, apresentado pelo Silvio Santos. Alguém lembra desse programa ou não? E qual era o lema? Vamos abrir a porta da esperança. E o primeiro instrumento musical que eu tive acesso, por falta inclusive de dinheiro, foi uma flauta doce que eu ganhei usada. E quando eu ganhei essa flauta doce, eu comecei a tocar Carruagens de Fogo, comecei a tocar Luar do Sertão, comecei a tocar Quando Olhei a Terra Ardendo, lá que eu esqueci o nome dessa música agora, lá, né? Asa Branca e tal. E aí eu falei assim, puxa, mas eu não posso ficar com essa flauta doce usada, já está ficando salgada essa flauta de tanto usar. Meu sonho era ganhar uma flauta transversal, né? Meu sonho era tocar flauta transversal, meu primeiro instrumento. E aí era uma coisa intensa, sabe aquela coisa que você acordava pedindo para Deus a flauta transversal, você ficava falando, e aí quando eu assisti o programa Porta da Esperança, eu me via lá na frente do Silvio Santos, e aí abrindo a porta da esperança e chegando a minha flauta transversal. Mas o tempo foi passando, e eu comecei a ter acesso ao violão, também não sabia tocar, não sei até hoje, né? Mas comecei a gostar do violão, e aquele vapor efêmero da flauta doce, da flauta transversal, o que ele fez? Ele dissipou. E eu investi na minha vida musical em cima
de um instrumento de corda, não de sopro. Então, a gente ambiciona muitas coisas que ao longo da nossa vida vão se tornando nulas. Por isso, a gente precisa se preocupar, como homens, com aquilo que nós ambicionamos. Vale a pena ambicionar isso? Vale a pena esse vapor disso que eu quero tanto? Ou isso se tornará também na minha vida um vapor? Por isso, nós precisamos desejar menos e saber o que é desejar mais. Entende? Precisamos desejar menos e saber o que desejar mais. Porque às vezes a gente sabe de menos o que deseja. A gente precisa saber o que desejar mais. E é muito interessante. Se você for pensar em Salomão, para ele falar isso, você tem que dar uma verificada no reino de Salomão. Lá em 1 Reis capítulo 10, vai falar do reino esplendoroso de Salomão. E eu estava dando uma olhadinha hoje, quando estava falando do reino, diz que só de tributo, nós estamos falando de imposto e tudo mais, aí estamos sofrendo essas consequências, só de tributo o reino de Salomão recebia por ano 23.300 quilos de ouro maciço. Esqueça safiras, esmeraldas, pedras preciosas, o cedro do Líbano, outros tipos de riquezas que existiam. Só de ouro, 23.300 toneladas. Hoje eu vi o preço do grama do ouro. O preço do grama do ouro hoje no Brasil estava R$ 151. Multiplicar 23.300 quilos de ouro por 1 grama a R$ 151 por ano, isso renderia só desse tributo do Salomão para o seu governo em torno de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Tá bom para você ou não? Era tanto ouro, tudo bem, sejam bem-vindos, que Salomão, ele, no seu exército de 300 homens, ele fez 300 escudos de ouro. Os seus soldados de frente usavam os escudos de ouro para transmitir a sua glória. Era tanta riqueza que ele tinha cerca de 1.200 cavalos, que cada cavalo que ele comprava, que ele importava, e o carro, eu fiz a conta, depois você dá uma lida lá, ia ficar em torno de um cavalo, com o carro para o cavalo, de 900 mil reais, quase 1 milhão. Era um Rolls Royce. Entendeu? Era um Rolls Royce, porque o negócio era caro. Então, como um homem que teve tanta riqueza, fora as outras coisas que ele tinha, pôde chegar no final da vida e dizer: tudo é vapor. Tudo é vapor. Porque ele entendeu, num determinado momento da vida dele, que toda aquela riqueza não dava um sentido para a vida. Ele precisava de um sentido da vida, que tudo que ele fez, que tudo que ele aproveitou, de que tudo que ele todas as festas que ele foi, todos os porres que ele tomou, todos os amigos que ele teve, todas as mulheres com quem ele se relacionou, se ele tivesse uma relação sexual por dia com cada mulher, todo dia, cada uma ia voltar na fila quase 3 anos depois. Ele ia repetir a dose com aquela mesma mulher dali 3 anos. Então foi um homem que teve tudo. E ele chegou ao final da vida dele pensando nisso. E aí ele vai dizer isso, né? Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Não privei o coração de alegria alguma. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Tudo. Não privou nada. Você se sente privado de alguma coisa? Tem uma coisa hoje que você queria ter, que você não tem? Uma dúzia, né? Uma dúzia de dúzias, alguns, né? Mas ele disse: eu tive tudo, e tudo que eu tive me fez pensar que tudo isso é vaidade. Porque por mais que eu conseguisse ter tudo, eu não tinha nada. Eu continuava vazio. Eu continuava procurando um sentido para a vida que simplesmente não chegava. E ele foi intenso. Por isso ele diz: vapor, sopro, nulidade, névoa de nada, tudo é vaidade.
E aí, por isso que nós temos um homem, no final da vida, que está em crise. Ele está em crise porque ele percebeu que todos os recursos que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, toda a sabedoria que ele tinha, todos os amigos que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, não conseguiam dar conta de algumas crises que ele tinha. E isso acontece conosco também. Nós temos muitos recursos, mas existem algumas crises que todos os recursos que nós temos, eles não conseguem resolver. Eles não conseguem suprir algumas crises. Porque são as crises, são as perguntas, são os porquês. São coisas que a gente não tem condição não de verbalizar, que a gente apenas sente, aquele incômodo. E que por mais recursos que eu e você tenhamos, nós não conseguimos suprir, mesmo que a gente queira. Salomão olha para esse sentido enigmático da vaidade, que não consegue explicar o que deveria ser explicado, e ele diz assim: eu queria entender algumas coisas, mas isso eu não entendo. Por isso que ele vai usar, é como viver debaixo do sol. Essa expressão, quando ele joga essa expressão várias vezes, ele quer dizer assim, tudo que está debaixo do sol. Ele faz uma divisão de mundo. O que está acima do sol, ele coloca a sabedoria inescrutável, que a gente falou no primeiro, que é Deus, o Senhor. E debaixo do sol, tudo que é efêmero, tudo que perece, que tem a ver com o homem. E quando ele olha para baixo, ele diz assim, não tem sentido algumas coisas. Eu não consigo entender o sentido. E a pior coisa que tem na vida de um ser humano, na minha opinião, é uma pessoa que não consegue encontrar sentido para a sua própria vida. Naquele lindo romance de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, ele vai dizer, não com essas palavras, mas o livro nos ensina isso, de que as pessoas não têm medo de morrer, elas têm medo de morrer sem saber pela causa por qual elas viveram. Morrer sem uma causa, morrer sem um sentido, morrer sem saber para que viveu. E Salomão está nesta crise. Salomão está chegando no final da vida e ele está em desespero, porque à medida que ele se aproxima da morte, ele não consegue ainda ter algumas respostas que ele considera importantíssimas para si. Algumas respostas que ele considera fundamentais para a sua vida, e ele não sabe para que ele viveu de verdade. E muitos de nós que estamos aqui, nós homens, vivemos numa sociedade, num tempo, que nos está ceifando esse tipo de reflexão. Por que eu existo? Eu só existo. Eu funciono, eu produzo, eu consumo, eu gasto, eu dou, eu aprendo, eu ensino. Mas, se hoje nós pudéssemos pensar na nossa vida, e aqui nós temos uma pluralidade de faixas etárias, a pergunta que Salomão chega aos 70 anos de idade é, eu ainda não sei por que eu vivi. Eu tive tudo, e ao mesmo tempo eu chego à conclusão de que eu não tenho nada. Olha o desespero desse homem. E quantas crises que nós enfrentamos, quantos problemas que colocam em xeque exatamente isso na nossa vida. Em relação à família, algumas coisas que a gente não entende, não faz sentido isso. Eu não sei porque que isso está acontecendo na minha casa, isso não tem sentido, eu não consigo entender como é angustiante. Não entender qual é a sua parte nisso, como faz mal você entender isso em qualquer outra área da sua vida, é desesperador. E aí, alguns anos atrás, uns bons anos atrás, eu conheci um rabino judeu, conheci pela literatura, Harold Kushner. E esse rabino judeu escreveu um livro sobre o livro do Eclesiastes, com um título nada mais, nada menos que se chama assim, Quando Tudo Não É o Bastante. Esse é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. O título do livro é esse, Quando Tudo Não É o Bastante. Inclusive ele tem, que é um livro antigo, tem até nas redes sociais, na internet, para você assimilar. Ele faz uma análise de Salomão, e olha que interessante que ele vai falar sobre este Salomão, Harold Kushner, um judeu que entende a mente do judeu, entende a cabeça do Salomão como devia ser compreendida.
Ele diz assim: este livro foi escrito por um homem muito assustado. É um homem com um medo desesperado de morrer antes de aprender a viver. Nada do que já fez, nada do que fará teria importância, pois um dia morrerá e será como se nunca tivesse vivido. E ele não consegue suportar este medo de morrer e desaparecer sem ter deixado um traço de si. Todos nós precisamos olhar para o rastro que nós deixamos na nossa vida. Tem um texto na Bíblia, de Atos, que fala de Davi. E diz assim: tendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração, adormeceu. Ou seja, podia morrer. Por quê? Porque ele cumpriu um propósito. Quando Paulo está na cadeia, ouvimos isso, no final da vida, ele diz: eu posso morrer. Eu sei para que eu vivi. Eu sei por que eu vivi. E aí Paulo vai dizer no final da sua vida, o apóstolo Paulo, inclusive tem o filme dele agora nos cinemas, né? Ele diz assim: eu combati um bom combate, eu guardei, eu completei a carreira, eu guardei a fé e agora eu estou preparado para partir, porque eu sei qual foi o rastro que eu deixei. Agora, a minha pergunta que eu fiz a mim nessa semana, pensando nessa ministração é: Ricardo, hoje, se Deus te levasse, e Ele dissesse para você assim: não vou te levar de supetão, vou te levar daqui 30 minutos. Eu quero que você pense, qual é o rastro que você deixou? É um rastro de vaidade, de desejos efêmeros que se perderam, ou de desejos que se consolidaram e que produziram alguma coisa boa na sua história e para aqueles que vão ficar a partir da sua história? E quando ele chega nesse momento, Salomão, ele tem um insight formidável. Ele chega no final do livro, no último capítulo, depois de tudo que ele escreve, ele diz assim: de tudo que vocês ouviram que eu acabei de falar. Então, vamos imaginar, estou terminando agora, um exemplo. Ele está terminando de falar e diz assim: gente, falei um monte de coisa, vocês entenderam? Vocês escutaram o que eu falei? Vamos falar: escutamos, claro. Então, de tudo que eu falei, de tudo que eu contei da minha vida, de todas as minhas decepções, de tudo que eu passei, tem uma coisa que eu quero que vocês guardem, é isso aqui. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Ele diz assim: existe uma fonte que não se dissipa como vapor. Existe uma fonte que não é nula. Existe uma fonte onde o desejo não é consumido. Existe uma fonte firme, o Senhor. Então, se um homem quer entender qual é o segredo da vida, o homem precisa aprender a temer a Deus. E eu não estou falando de religião, não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando de um homem que entendeu que existe uma força maior do que ele, alguém maior do que ele, muito mais sólido e consistente do que ele, que é a fonte da vida de qualquer homem. Salomão chegou a essa conclusão. E ele disse: tema a Deus. E outra palavra que ele está querendo dizer é: tudo que está fora do Senhor é vaidade. Se a gente for pensar em Cristo, tudo que está fora do Evangelho é vaidade. Porque tudo que está fora da palavra, tudo que está fora de Deus, dissipa, é nulo. Quantos líderes se levantaram? Mao Tse Tung, Nietzsche, Buda, e eu não estou aqui querendo de forma alguma ofender ninguém que por alguma aventura admire os conhecimentos desses homens, mas eles passaram, eles morreram. Aquele homem que foi chamado de flagelo de Deus, o Átila, o grande rei Uno, um homem que foi impiedoso, que conquistou todo, morreu. Seu império morreu com ele. Quantos homens que passaram? Então, o que ele está querendo dizer? O homem passa. O conhecimento do homem passa. As conquistas dos homens passam. A riqueza ou as riquezas dos homens passam. A sabedoria dos homens passam. Mas existe uma que não passa. Essa está fora do nível de vaidade. Essa não se torna vapor. Esta fonte é o Senhor. Nós não podemos viver fora de Deus, meus amigos. Não há sentido para a existência fora de Deus. É como um peixe querer viver fora do aquário.
fora do aquário, do habitat dele, ele morre. E o homem que quer viver fora de Deus, ele morre. Então isso é muito interessante. E é por isso que ele vai dizer isso, olha. Somente em Deus nós encontramos a razão para a nossa existência. E aí, se a gente pudesse caminhar para encerrar essa ministração, a pergunta que nós nos faríamos, então, nesse momento é: qual é a grande questão da vaidade na nossa vida? Qual é a grande questão da vaidade hoje na vida do homem, na vida da sociedade que nós vivemos? E aí, o melhor exemplo que eu queria te mostrar é de uma figura que você conhece bastante, e eu acredito que todos nós aqui, independentemente da idade, brincamos com isso. Quem nunca fez bolinha de sabão na vida? Bolinha de sabão, acho que é um brinquedo que todo mundo deve ter feito em algum momento da sua vida. Deve ter brincado com a bolinha de sabão. Se não fez, estourou uma, pelo menos, uma vez na vida. E aí, para a gente pensar o que é a vaidade, a gente precisa pensar na bolinha de sabão. A vaidade é como essa bolinha de sabão. Ela tem cor, mas não tem conteúdo. Ela tem movimento, mas ela não tem permanência. Ela tem aparência, mas ela não tem consistência. Como é bonita uma bolinha de sabão, não é bonita? Não é linda? Não tem umas grandonas assim? E aquela coisa maravilhosa, mas não tem consistência, não tem conteúdo, não tem permanência. De repente você faz aquela bolinha de sabão, com mau cuidado ela começa a cair, e aí o que acontece? Você não quer que aconteça aquilo, mas o que acontece? A onomatopeia está correta, está certo? Então, veja bem, a vaidade é como essa bolha de sabão, e muita coisa que você deseja nessa noite, que eu quero que você avalie, tem cor, mas não tem conteúdo, tem movimento, mas não tem permanência, tem aparência, mas não tem consistência, e é esse tipo de desejo que nós precisamos classificar como viver fútil, os desejos efêmeros, os desejos que se dissipam como o vapor da chaleira. E aí, a gente precisa entender algumas lições, que o homem é incapaz de compreender o sentido da sua vida sem a presença e a permanência de Deus na sua vida. Eu já conheci muitos homens, eu já tentei viver isso, eu fui criado quando pequeno na igreja, mas chegou um momento que eu queria viver minha vida fora desse ambiente de Deus. Quis viver para mim e experimentar muitas coisas que eu experimentei. Mas eu cheguei a uma conclusão aos meus 18 anos de idade. Aos meus 18 anos de idade, em 92, quando eu estava em São Paulo, no auge da minha vida, de jovem, querendo ser radialista, consegui um teste na Rádio e Televisão Bandeirantes, ia começar a fazer um programa de folguista, porque minha mãe trabalhava lá, estava assim, mas já estava longe de Deus, vivendo para mim, fazendo tudo errado, tinha parado de estudar, gastava dinheiro à toa. Quando eu cheguei um dia na minha vida, eu olhei para a minha vida e eu disse assim: isso aqui é nulo. Eu não tenho amigos sinceros, meu dinheiro acaba com facilidade, porque eu gasto muito rápido, e esse programa de rádio aí, não sei até quando isso vai, aquele desejo de querer ser alguma coisa. E aí um dia eu tive a oportunidade de ouvir uma palavra que me confrontou, e eu me lembro como se fosse hoje. Tinha sabe aquele tambor de óleo vazio? E o cara falou assim: ó, tudo na tua vida que você acha que é nulo, que lixo a gente joga fora. Nós temos que jogar lixo fora. Então, vamos jogar os lixos fora. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Na Páscoa de 92, quando todo mundo pegava um papelzinho, escrevendo lixo, um jovem magrelo entrou dentro do lixo. Eu entrei dentro do tambor. E o meu primo que me convidou para aquele evento ficou morrendo de vergonha da minha atitude. Mas era exatamente como eu estava me sentindo. Um lixo. Nulo. Tudo descartável. Tudo fétido. Então, fora de Deus não dá. Por isso que o pai de Salomão, Davi, disse isso: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Quem disse isso foi o pai de Salomão.
pai de Salomão deixou pistas para o seu filho. Somente em Deus encontramos a razão para a nossa vida. Olha que bonito o Salmo 27:1. O Senhor é a força da minha vida. Então, ainda que um homem tenha tudo, você pode ter riqueza, você pode ter nome, você pode ter muitas coisas, mas sem Deus não é o bastante. E quanta gente que tem tudo, mas não tem o bastante, não é o bastante. Que proveito tem o homem? Essa é a pergunta que Salomão faz. O homem, na cabeça de Salomão, é mais do que uma matéria, porque a essência do homem é a eternidade. Então, por que ele precisa temer a Deus? Porque ele precisa voltar para a fonte da qual ele veio. E se ele não pensar na vida a partir da sua eternidade, ele vai ter perdido o propósito pelo qual ele existiu aqui. Lindo isso. Formidável e profundo. Você foi criado para a eternidade. Deus te criou para a eternidade. O homem é mais do que uma matéria. Que aproveitar o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quem disse isso? Vocês lembram quem disse isso ou não? Alguém quer me ajudar aí? Quem falou isso? Jesus. Vocês lembram que circunstância ele disse isso? Um dia chegou um cara, um grande agropecuarista, é isso? Né? Um grande homem do agronegócio da sua época, chegou e falou assim: estou expandindo os meus negócios. Eu estou comprando novos celeiros, eu estou armazenando mais grãos, e vou construir mais celeiros, e quero guardar mais grãos, porque esse ano a colheita foi farta, então eu quero acumular. E aí Jesus olha e diz assim: louco, você não sabe que esta noite pedirão não o seu dinheiro, porque o homem não é matéria, o homem é mais, o homem foi criado para a eternidade. Pedirão a sua alma, pedirão a sua eternidade. Para onde ela vai, se você ficar focado nestas coisas? A pergunta é essa. Sua alma não é a sua vida aqui, sua alma é a sua eternidade. E nós precisamos pensar nisso. Nós que cremos nas Sagradas Escrituras, em Cristo, no princípio de vida cristão, precisamos entender isso. Então, Jesus ainda continua falando lá na parábola do rico e insensato, que é a mesma, né? Esta noite a sua vida será exigida. E aí hoje eu estava lendo, hoje eu li essa história que eu não conhecia ainda. Diz que um bilionário estava já preparando o seu funeral, prestes a morrer, e ele pegou a sua secretária executiva, sua mulher de confiança, e ele fez 3 pedidos para ela. 3. O primeiro pedido que ele fez é que ela contratasse e pagasse o que fosse os melhores médicos da especialidade da qual ele estava morrendo. Os melhores, do mundo inteiro. Os melhores. E ele queria que esses melhores médicos, cientistas que estavam estudando aquele caso, carregassem o seu caixão. O segundo pedido foi que ela pegasse toda a sua riqueza, se ela pudesse transformar isso em dinheiro, em pedras preciosas, que todo o trajeto, que era longo, porque ele tinha muita grana, do local do funeral até o cemitério fosse como se estivesse tido um tapete das suas riquezas, e o carro, o caixão carregado, pudesse passar por todas as suas riquezas, até o túmulo. E o último pedido, mais inusitado, é que o seu caixão, ele não poderia ficar com a mão cruzada em cima do peito, mas ele gostaria que eles deixassem as suas mãos para fora, erguidas. A mão para cima, erguida. E aí a secretária notou tudo e ficou meio, assim, inquieta, né? E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Qual é a pergunta? Por quê? E ele disse: eu quero que os médicos me carreguem para mostrar que, por melhores que eles sejam, por mais especializados que eles sejam, por mais avançados que eles sejam, eles não conseguem inibir o peso da morte sobre a vida de ninguém. Ela chega.
Eu quero que meu dinheiro fique, toda a minha riqueza no chão, para mostrar que eles vão ficar aqui mesmo e que eu não vou conseguir levá-los para lugar nenhum. Para mostrar que tudo que eu adquiri vai ficar aqui. E quero que as minhas mãos estejam erguidas para mostrar que um dia eu nasci de mãos vazias. E o dia que eu morri, eu também voltei para a terra de mãos vazias. E isso me chamou muita atenção no dia de hoje, porque eu não conhecia essa história, eu fui ler hoje. Porque isso tem a ver com a vaidade. E quando a gente quebra isso, a gente precisa entender que existe um desafio de algo mais na nossa vida. E esse desafio que eu quero deixar para você se inspirar nessa noite, nesse segundo encontro sobre Eclesiastes, nós teremos mais 2, falando desses princípios de Eclesiastes, é que a sua vida não é suficiente se ela não for nesta pessoa e neste lugar. A suficiência da vida de um homem está na pessoa de Jesus Cristo. Está na sua cruz. Porque a cruz muda o peso da eternidade de um homem. Na cruz a vaidade é dissipada e a verdade é estabelecida. Por isso eu queria muito que você pensasse nessa frase deste homem, Charles T. Studd, um grande empresário, um homem riquíssimo, inglês, um homem que teve muito dinheiro, mas o que ele fez? Ele, ao final da vida, ele doou toda a sua riqueza, toda ele doou para agências missionárias, para agências sociais, para lugares que precisavam. E ele diz assim: apenas uma vida logo passará, apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Apenas uma vida logo passará, apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. E sabe quem foi feito para Cristo? Você. Você foi feito para Cristo. Você foi criado para viver na presença da essência que está acima do sol, que não é consumida pela ferrugem da vaidade. E eu quero que a cada dia que nós vivermos, nós possamos ter isso em mente, que nós precisamos vencer a nulidade pela verdade, pelo consistente. E o consistente na nossa vida é Jesus. Por isso que nós, como homens cristãos, qualquer esfera, no casamento, no estudo, no trabalho, você que tem uma empresa, você que lidera uma equipe, você que é funcionário de uma equipe, de uma empresa, entenda, a vaidade, mas a verdade permanece. E só assim nós vamos vencer a futilidade. Quanta coisa que a gente está perdendo na nossa vida por desejar vapores de vapores. Então que nesta noite eu espero poder ter contribuído a fazê-lo refletir o que não é vapor e querer isso para a sua vida. Amém? Por isso, inspire-se. Queria fazer uma breve oração, depois a gente vai estar encerrando aqui. Se você puder ficar em pé, queria te convidar a fazer essa oração. Meu Deus, obrigado por esta noite, obrigado pela vida destes homens que estão aqui. Te agradeço porque eles vieram, porque saíram do seu trabalho e decidiram estar nesse momento aqui. Espero, em nome de Jesus, pela graça, que eles tenham recebido uma boa dose de desafio para o seu viver, para vencer a futilidade, para vencer as bolhas de sabão, para vencer os vapores que muitas vezes estão deixando a sua vida sem sentido, deixando a sua vida menos colorida. E que, pela graça do Senhor, eles possam nesta noite olhar para o que de fato fica e permanece, que é o Senhor na nossa vida, o qual nos trouxe e o qual nos levará para a eternidade. Que estes homens nesta noite saiam daqui mais focados na sua eternidade, que os seus relacionamentos sejam focados na eternidade, que o seu cuidado com a sua família seja focado na eternidade, que os seus
relacionamentos com os seus negócios, com o seu patrimônio, seja também focado na eternidade. E que a tua graça os alcance e os abrace nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar um pouquinho, antes que eles preparem lá. Eu só quero, para quem está aqui pela primeira vez, dizer que nós vamos ter mais 2 ministrações sobre esse tema de Eclesiastes. O próximo é o tempo. Qual é a visão de tempo no livro do Eclesiastes? Tudo que nós estamos falando é em cima do livro, tá certo? Que Salomão escreveu. Então, acho que vale muito a pena você vir. E o último vai ser sobre temor, o temor de Deus. Então, o próximo encontro é na última quinta-feira de junho. Você pode programar-se para estar conosco. Deus te abençoe. Obrigado.